A gente vai falar agora com o advogado Ricardo Moraes. Ele vai trazer para a gente, reforçar para a gente qual é a diferença exatamente do crime de injúria racial e de racismo. A gente acompanhou na matéria da Maria, o advogado já havia nos informado sobre isso, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho mais sobre esse caso. Doutor, muito obrigado pela sua participação, boa noite. Como é que a gente deixa bem claro para o nosso telespectador a diferença desses dois crimes, a injúria racial e o crime de racismo? Tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite aos ouvintes da TV Pajuçara, aos telespectadores. Hoje, a diferença prática ela é bem mais reduzida com relação a esses dois delitos, tá certo? Havia uma diferença anterior, onde a doutrina tratava os dois de uma forma, assim, os bens jurídicos protegidos eram bem diversos. O bem jurídico do crime de racismo seria a dignidade e a ideia de você evitar uma discriminação contra um grupo de pessoas, uma coletividade, um grupo social em razão de raça, de cor. E a injúria se referia ou se refere a você ofender alguém especificamente, você atingir a honra subjetiva daquela pessoa. Um está previsto na lei especial, na lei de racismo, o outro está previsto no Código Penal, artigo 140, parágrafo 3º. Mas veja bem, hoje, a nossa jurisprudência, os tribunais, eles alçaram praticamente a ideia da injúria racial como também um crime de racismo, porque não há efetivamente um crime de racismo. O racismo é uma conduta, há uma lei específica onde existem vários tipos penais que correspondem ao tipo a atos de racismo ou atos racistas, e entre esses atos foi incluído o crime de injúria racial. Perfeito. E aí, no caso do crime do racismo, ele acaba sendo mais forte, inclusive na penalidade, né, doutor? Exatamente. A lei de racismo, ela estabelece, a lei especial 7716, estabelece que os crimes são inafiançáveis e imprescritíveis, Não são atingidos pela prescrição, independente do tempo que aquela pessoa for alcançada pela justiça, ela vai responder e pagar por aquele delito. Agora, desde 2018, o STF ele alçou o crime de injúria racial a essa condição também. Ele é inafiançável e imprescritível. Então, a pena básica, a pena também é a mesma, O crime do artigo 20, que é a figura mais genérica do racismo, que fala em praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão de raça, de cor, de etnia, ele tem pena de 1 a 3 anos. A injúria racial também tem pena de 1 a 3 anos, e essa figura da injúria racial também hoje ela é imprescritível e é inafiançável. Muito bom. Então é importante frisar isso para reforçar essa necessidade de as pessoas acharem que não é só falar da boca para fora. Não, é um crime. Você está cometendo um crime, e um crime grave. Inclusive, a gente tem um outro exemplo, doutor, que aconteceu essa semana, de um condomínio onde um motoboy, foi em Goiânia isso, um motoboy foi impedido de entrar por ser negro. Inclusive, a conversa, tem imagem aí, produção, dessa conversa um print da conversa, da pessoa que tinha pedido a encomenda e que disse que aquele entregador não deveria entrar, não poderia entrar no condomínio dela, que a pessoa que estava mandando essa encomenda deveria, na verdade, enviar um motoboy branco. E ela escreve exatamente isso. Quer dizer, aí nesse caso do condomínio, vou fazer a pergunta, depois a gente mostra a ilustração no ar. Nesse caso aí, também é um crime de racismo, é claro, né? Exatamente. Para facilitar para o telespectador, a ideia que se tinha de racismo é uma ideia de segregar, de discriminar aquela pessoa em razão da raça ou da cor. Então, se você impede o acesso daquela pessoa, recusa atendimento àquela pessoa em razão de raça ou de cor, as condutas são sempre isso, são vários disciplinares. Impedir o atendimento em um estabelecimento educacional, você tratar, vamos dizer, duas pessoas desigualmente. Então, essa conduta era bem clara e taxativa, nessa situação de segregar. A injúria racial era tida muito mais como ofender. Você denigra a imagem de alguém, você pratica injúria contra alguém em razão de elementos de raça, de cor. Porém, é como eu falei, a ideia da jurisprudência, que tratou alçou esse crime,
entendendo que o rol da lei dos crimes de racismo, né, dos crimes resultantes de preconceito de raça e cor, ele não é um rol taxativo. Por isso que hoje se entende também que a mesma conduta ela é imprescritível e inafiançável. E esse caso específico, ele com certeza ele vai se adequar a alguns tipos penais da Lei 7.016, pela questão de você não ter se recusado ao atendimento em razão da pessoa ser negra. Uma segregação claríssima. A gente está mostrando Exatamente. na tela aí, para você ver, né? Essa sprint da conversa foi um caso que ganhou repercussão nacional, aconteceu em Goiânia, né? E a pessoa que pediu encomenda disse assim, abre aspas, esse preto não vai entrar no meu condomínio. A pessoa que estava do outro lado não entende, achou tão absurdo que fez oi, e ela repetiu, mandar outro motoboy que seja branco. E aí continua a conversa aqui. A pessoa diz que não vai mandar e aí ela diz que eu não vou permitir esse macaco, fecha aspas. Quer dizer, algo inacreditável, algo absurdo. Não dá pra gente entender o que faz uma pessoa, né, escrever, falar, né, praticar atos tão ridículos e tão absurdos contra outras pessoas, com tanto ódio, né, doutor? Exatamente, exatamente. É algo assim que... eu queria aproveitar esse ponto para tratar de uma situação, não sei se você iria me perguntar e eu vou adiantar, né? O que foi falado é que essa pessoa do ponto de ônibus, ela teria algum problema, alguma deficiência mental, né? E ficou aquela ideia de que ela poderia ser inimputável, né? Ou não responder, mas veja bem, essa situação de inimputabilidade, ou de eventual inimputabilidade, que foi bem tratada pelo doutor Alberto Jorge, hoje pela manhã, não exime ela de uma sanção, digamos. Não é uma sanção penal propriamente dita, mas é uma medida de segurança. Ela, de todo jeito, ela é afastada do convívio social. Ela não sofre uma pena nos termos do Código de Processo Penal. Mas, a partir do momento que houver uma identificação nessa pessoa, de que ela seja deficiente mental, não é instaurado um procedimento cabível, é feita uma perícia, e se for, o juiz, de certa forma, ele absolve, é uma absolvição imprópria, mas ele vai aplicar uma penalidade chamada medida de segurança, que vai afastar essa pessoa do convívio social e ela vai para um tratamento enquanto durar essa enfermidade, porque não se pode permitir que pessoas assim, com essa... atitude, né? Atitude, né? Continuem praticando por aí sob o manto de que, eu sou inimputável, eu tenho problemas mentais. Ela responde e é afastada do convívio social para o tratamento até se restabelecer dessa enfermidade.